Olá, vai começar mais um Geografia na Quarentena. Turmas de nono ano, módulo 2. Os efeitos colaterais da globalização, padronização cultural e xenofobia. Lembrando que isso é uma atividade para ser feita em conjunto com pais, alunos, né, nesse momento em que estamos enfrentando a pandemia da Covid-19, precisamos manter o isolamento social, manter o protocolo de lavar sempre as mãos e cuidar de si mesmo e dos nossos. Fique bem. Vamos lá, gente. No módulo anterior, a gente entendeu um pouco sobre o processo de globalização e o capitalismo atual. A gente vai estudar hoje, né, nesse módulo, alguns efeitos colaterais dessa globalização, alguns problemas que se intensificam com o processo de globalização, entendendo sempre que globalização é essa nova ordem mundial e econômica, esse novo momento do capitalismo que a gente vive desde o finalzinho da década de 80, e é um momento que já enfrentou algumas crises econômicas e talvez, enquanto a gente esteja nessa quarentena, enfrente a maior crise econômica da globalização. O primeiro efeito colateral da globalização que a gente vai perceber é a padronização cultural. O que é uma padronização? É uma uniformização, né? Deixar as coisas mais uniformes, mais iguais, mais homogêneas. A globalização produz essa padronização, porque a partir do momento que eu tenho no mundo inteiro as mesmas ideias e a mesma cultura se espalhando, eu vou fazer com que essa cultura que está se espalhando se sobreponha às culturas locais. Então, existe um processo de padronização cultural sendo imposto, né, pelo processo de globalização econômica. Então, vamos entender, através de uma série de exemplos, como funciona essa padronização cultural. Vamos falar primeiro de uma característica da cultura que é a aparência das cidades, a arquitetura. Olha só, vamos observar as imagens que estão à esquerda. Essa primeira imagem é uma imagem que todo mundo reconhece como algo no Japão, na China, no Oriente, né? Uma espécie de um pagode japonês, um palácio chinês ou algo parecido. E embaixo eu tenho um palácio que todo mundo indicaria como uma mesquita, ou palácio de um sultão, um palácio de um emir, um palácio de algum rei árabe, né? São imagens que trazem em si a ideia de uma cultura chinesa ou de uma cultura árabe. A imagem de cima é de Xangai, a imagem de baixo é de Dubai. Só que as imagens que estão no centro também são de Xangai e também são de Dubai. A gente tem o skyline de Dubai, né? Ou seja, esse horizonte dos prédios de Dubai embaixo e essas ilhas aí na frente, e também tem o skyline, o horizonte dos prédios de Xangai, na China, aí nessa imagem um pouco mais cinza. Então repara, essas imagens que estão no centro são de Xangai e de Dubai, mas elas não parecem muito mais com as imagens da direita? Repara, Xangai, olhando por esse ponto de vista, não está parecendo Nova York? Dubai, não está parecendo Miami? Então repara que a gente tem, hoje em dia, uma moda, né, um estilo globalizante. As cidades cada vez têm menos elementos tradicionais e mais elementos que às vezes as pessoas chamam de moderno ou de contemporâneo, que na verdade são elementos globalizantes, são elementos globais que você encontra em qualquer lugar do mundo, né? Isso não é moderno nem contemporâneo, isso é global, né? Isso é algo que é encontrado em qualquer lugar do mundo. Bom, então a gente sabe que
a globalização da economia traz junto de si essa padronização da cultura. Existem outras formas de a gente chamar essa padronização, né? Esses conceitos são criados por geógrafos, sociólogos e de vez em quando a gente escuta por aí e a gente precisa entender. Então a gente pode falar em californização da cultura, em McDonaldização do gosto, né? A gente pode dizer de youtubização do audiovisual, ou seja, um padrão estabelecido, um padrão de beleza, um padrão de estética, um padrão de valor, né, se espalha para o mundo, massificando a cultura. O que quer dizer massificar? Transformar em massa. Transformar como se fosse uma coisa só, misturando ali numa massa. Quando você mistura numa massa as coisas, você deixa de destacar cada um dos ingredientes, cada uma das culturas para tentar formar uma coisa única. Por isso a gente diz que a cultura é massificada. Então a gente tem aí alguns exemplos dessa massificação cultural, dessa californização da cultura, como os shopping centers, são um grande exemplo de cultura de massa que a gente tem no mundo inteiro. Se a gente reparar nessa imagem aí maior no alto desse shopping center, a gente repara numa praça de alimentação ali o KFC, que é um padrão copiado no mundo inteiro. A gente tem aí no Vietnã as geladeiras da Coca-Cola e da Pepsi, mostrando como essas multinacionais chegam no mundo inteiro e como elas mudam, né, a alimentação, os hábitos alimentares daquela população. E a gente tem um show de internet, um programa de TV, na verdade não é de internet, desculpa, mas que enaltece uma família que adquiriu a fama, sobretudo por conta da internet, e esses falsos reality shows, né, que mostram famílias famosas, enfim, são um exemplo dessa cultura massificada. Inclusive, alguns desses programas se tornam franquias no mundo inteiro, como Big Brother, como o MasterChef. Então você tem vários programas que são exibidos no mundo inteiro. São exemplos de globalização e de massificação da cultura. Perceba que existem produtos culturais bons e ruins não massificados e produtos culturais bons e ruins massificados. Mas é claro que se eu estou falando de uma cultura de massa, de algo que é reproduzido no mundo inteiro, dificilmente a qualidade deste produto será reproduzida no mundo inteiro, não é mesmo? Então vamos entender esse conceito de cultura de massa, né? Essa ideia de que a arte e a cultura passa por uma produção cultural e uma reprodução quase que industrial. Eu vou falar de 3 pensadores, né? O primeiro pensador da escola de Frankfurt, que era uma escola de sociologia da Alemanha, muito famosa, que criou vários conceitos importantes para a gente, é o Theodor Adorno. O que o Adorno falava? Adorno falava que a cultura, as escolas, a arte, os artistas, faziam parte dos aparelhos ideológicos do Estado. Ou seja, um Estado, um país, um tipo de governo, cria e alimenta esses aparelhos ideológicos para que esse Estado continue, para que esse Estado se perpetue. E isso tem tudo a ver com a criação dos Estados, como a gente vê hoje em dia, Alemanha, Brasil, Estados que surgiram no século XIX e usaram muito das escolas, por exemplo, para se reafirmar. Então, sempre quando a gente tem atividades na escola de pinta a bandeira, vamos cantar o hino nacional, são atividades que reforçam o Estado, correto? São atividades que reforçam a reprodução do Estado como ele é, para que as coisas continuem assim. Só que um outro pensador, um outro sociólogo,
chamado Antônio Gramsci, ele percebeu que, embora a cultura e a educação tenham esse caráter de servir ao Estado, a cultura e a educação permite uma contraordem, que é mais ou menos o que o Gramsci fala em poder da subversão. Ou seja, que embora a arte, né, a televisão, a cultura de massa, né, sobretudo na TV e hoje em dia na internet, jornais impressos, sirvam para reafirmar o Estado, reafirmar algum governo, seja esse governo situação ou oposição, a TV, o jornal e a internet também abrem caminhos para a gente questionar esse poder, questionar essa ordem. Então, o Gramsci fala que a gente precisa aproveitar esse campo da cultura para poder criticar essa ordem. E a gente vê isso muito nas charges, a gente vê isso muito em programas de humor inteligentes, porque existem vários programas de humor inteligentes. Então, existe essa possibilidade de subverter e de criticar, uma coisa crítica, né, à situação mesmo. E um outro pensador que a gente vai citar para entender essa ideia de cultura de massa é o Walter Benjamin. E o Walter Benjamin, ele fala uma coisa interessante, de que a arte ela é fundamentalmente criativa até o momento em que é criada a fotografia e o cinema. Porque a fotografia e o cinema, embora sejam formas de arte, sem dúvida alguma, elas permitem uma reprodução da arte em uma velocidade industrial. Então, uma foto pode ser copiada, revelada, impressa e publicada numa velocidade que é a velocidade da indústria gráfica. Da mesma forma como um filme pode ser retransmitido para o mundo inteiro com uma velocidade muito grande, que é a velocidade da produção cinematográfica. Então a gente percebe, e o mundo digital, a digitalização aumenta ainda mais essa velocidade. Então o que o Benjamin fala é que com a fotografia e com o cinema, a gente começa a ter uma reprodução muito grande da arte. E a arte, ela deveria ser algo que é a exceção, né? A arte deveria ser aquilo que se destaca. E a partir do momento que a arte é reproduzida muito facilmente, será que ela vai se destacar tanto assim? Então, é um dos questionamentos que a gente pode fazer sobre a cultura de massa. Bom, tem um dado que é interessante, eu gosto muito de comentar em sala, sobre fotografia, que é o seguinte: hoje em dia, a cada ano que a gente vive, o ser humano, né, no mundo tira mais fotos do que foram tiradas em toda a história até aquele ano. O que isso quer dizer? Que hoje em dia, pela foto ser digitalizada e pela foto ser no celular, a gente fotografa tudo. Claro que nem todas as fotos são postadas. Claro que nem todas as fotos obtêm algum sucesso e, obviamente, nem todas as fotos seriam reconhecidas como arte. Mas, assim, a quantidade de fotografia é muito grande hoje em dia. E antes, a fotografia era algo que tinha um valor maior. É interessante os alunos fazerem um exercício conversando com os pais, que os pais viveram uma época da fotografia ser de rolo de filme. E o rolo de filme era uma coisa mais cara para ser comprada e mais cara para ser revelada. Então, por exemplo, nas festas de aniversário de antigamente, você tirava numa festa de aniversário algumas fotos. Então você tirava uma foto com a família, uma foto com os amigos, uma foto com a vovó, e a foto você tentava posar, você ensaiava a foto para que a foto ficasse boa, e nem sempre ficava. Mas aí a foto tinha um valor muito grande, porque demorava para você conseguir aquilo, demorava para você tirar foto, demorava para você revelar foto, demorava para você ver a foto pronta. Como essa fotografia hoje é muito dinâmica, você tira muitas fotos. E aí acaba que, será que o valor da fotografia também diminuiu? Né? Isso é uma coisa para a gente refletir e pensar um pouco aí, tá bom? Bom, então, sistematizando o que a gente viu no último slide, que era mais de devaneios, de reflexões, a gente percebe que existe, por um lado,
uma direção de homogeneização das culturas, ou seja, de uma cultura dominante prevalecer sobre as outras culturas, que é a californização do gosto. E existe uma certa resistência a isso, uma certa contraordem, uma certa subversão, que é a chamada heterogeneização cultural, que é chamada a resistência de algumas culturas regionais ou de algumas culturas específicas usarem desse avanço tecnológico para serem mais conhecidas. Então, ao mesmo tempo que eu tenho essa cultura padronizada, esse padrão de beleza universal se espalhando pelo mundo, pelas redes sociais, eu tenho algumas culturas usando as redes sociais para se valorizar e para divulgar os seus valores e para divulgar a sua estética. Então, observa todas essas setas apontando para a mesma direção e todas essas setas iguais, uma coisa padronizada. O fast food, né, a comida delivery para todos, a ideia de beleza a partir da juventude eterna, dos procedimentos cirúrgicos, dos procedimentos estéticos, a moda, a indústria de entretenimento, que é mais indústria que entretenimento, a questão dos meios de comunicação em massa, da televisão, da internet, dos serviços de streaming, tudo isso aponta sempre numa mesma direção. Por outro lado, eu vou ter, se aproveitando desse avanço dos meios de comunicação e meios de comunicação cada vez mais independentes, eu tenho setas que apontam para os mais diferentes lados. Eu tenho a diversidade étnica e religiosa, eu tenho a diversidade cultural e regional, eu tenho toda a questão da diversidade dos gêneros e toda uma ideia de romper padrões que se aproveita cada vez mais da internet, dos novos meios de comunicação e das redes sociais para se promover e para se espalhar, né? Então, essa ideia de contraordem que o Gramsci lá atrás falava. E aí, a gente vai ver algumas charges, algumas tirinhas que falam um pouco sobre essa ideia de meios de comunicação em massa, cultura de massa. Vamos analisar primeiro a tirinha da esquerda, da Mafalda. Use, compra, beba, come, prova, né? O que a televisão está dizendo? A televisão está dizendo o que nós somos, o que nós devemos ser, o que nós devemos fazer. E a Mafalda se pergunta, e o que nós somos? Será que a gente sabe o que nós somos? Ou será que justamente por a gente questionar o que nós somos e questionar tanto isso, aparece a TV ou aparecem os meios de comunicação justamente nos dando respostas para essa pergunta, ou fazendo com que a gente acredite nas respostas deles, para que a gente não se pergunte. Os meios de comunicação são em massa, eles nos alcançam em qualquer lugar, e cada vez mais. A charge do Calvin também fala sobre a televisão. Ele trata aí a televisão como um poderoso, como um deus, na verdade, como um totem de um deus aí, um deus moderno, um deus dos dias de hoje, porque a gente se senta na frente da televisão e fica lá por horas. Essas tirinhas que falam isso da televisão, são tirinhas dos anos 70, 80, 90. Hoje em dia a internet ganhou esse papel, né? É um novo meio de comunicação em massa. E aí a gente tem embaixo mostrando como esses meios de comunicação mais ágeis, que são a internet, não sei se são mais democráticos, todos eles, mas com certeza são mais ágeis, eles permitem criar uma certa resistência. E essa charge de baixo, pequena charge de baixo, mostra como as redes sociais foram fundamentais nos processos da Primavera Árabe, que foi uma série de protestos que aconteceram em vários países do Oriente Médio, exigindo uma liberdade de direitos, né? Então a gente tem, e nesse processo as redes sociais foram muito importantes, porque como você não tinha jornalistas nesses locais, até por causa da censura que existia lá, as redes sociais conseguiram ultrapassar a censura.
Essa última imagem que a gente viu me levou à ideia de choque cultural, né? Choque cultural é essa ideia de quando duas culturas muito opostas se encontram, existe sempre um choque, existe sempre uma espécie de um desconforto. E, e esse desconforto, esse não entrosamento entre duas culturas é uma característica muito presente no nosso mundo hoje em dia, né? A globalização, ela leva uma cultura padronizada até algumas culturas que são muito diferentes. E isso gera choques culturais, gera uma diferença cultural muito grande. Então, será que todas as pessoas do mundo se veem na televisão? Né? Será que todas as pessoas do mundo sim olham para a internet, olham para os programas de televisão, olham para a Netflix e se enxergam lá na tela? Uma coisa interessante que tem acontecido com serviços como a Netflix e de Prime Video, todos esses serviços de streaming, né, que são o quê? É a televisão que você vai escolhendo o que quer ver. O nome disso é streaming. O nome bonito disso é streaming. Se você pesquisar um pouco, você vai perceber que cada vez eu tenho mais conteúdo, não apenas em língua inglesa. Então, por exemplo, aquela série espanhola Casa de Papel fez muito sucesso. Então, isso fez com que várias séries espanholas e até latino-americanas em espanhol fossem disponibilizadas na Netflix. Tem muitas séries indianas na Netflix, muitos filmes de Israel na Netflix. Então você encontra, se você procurar, várias produções de culturas muito diferentes dessa cultura padronizada. E eu acho que um excelente exercício, sobretudo para os adolescentes, vocês terem acesso a isso. Eu me lembro que eu, adolescente, eu demorei muito para conseguir assistir um filme que não fosse americano, ou que não fosse na língua inglesa. Então, a gente ter acesso a isso é uma coisa muito interessante, né? Na década de 80 e 90, você esperava grandes festivais de cinema para ter mostras de cinema francês e tal. E hoje em dia a Netflix te permite isso, né? E é muito curioso porque quando você assiste alguns desses filmes ou dessas séries, existe um certo choque cultural, existe um certo estranhamento, mas existe um aprendizado muito grande nesse estranhamento, né? A gente aprende muito com o que é diferente. Então é uma coisa muito interessante aí para vocês buscarem, sobretudo nesse momento de quarentena, coisas para assistir assim, na Netflix e coisas parecidas. E aí eu trouxe 3 charges sobre choque cultural. A primeira delas eu acho super simples e incrível, né? Mostra um momento bem antes da globalização de hoje em dia, mas que é um marco também do princípio dessa globalização, que é a descoberta da América. E imagina que curioso, os europeus chegando e falando: meu Deus, eles não usam roupas. E os índios, olha, eles não usam penas. Por que essa brincadeira? Porque são valores diferentes, né? A diferença entre os europeus e os americanos nesse momento, e os indígenas, não é uma diferença puramente estética, não é uma diferença apenas da roupa, é uma diferença de valores. E olha que interessante essa charge aí do Carlos Ruas, aí no canto direito superior. Eu tenho duas pessoas, né, de culturas diferentes, e uma mostra para ela, né, uma mostra para outra. Este é o meu certo, este é o meu errado. E para o outro, nossa, seus conceitos são estranhos, mas ele também tem um conceito de certo e também tem um conceito de errado. Então, na verdade, os valores de cada cultura, os valores de cada religião, não são sempre os mesmos, né? A gente não pode julgar o outro pelo valor que a gente tem. A gente tem que julgar o outro pelo valor que é do outro, é da cultura daquele país. E a terceira charge é uma charge muito famosa, que já caiu em muita prova de vestibular, muita prova minha de geografia, que é uma charge que compara uma mulher de burca com uma mulher de biquíni. A mulher de biquíni diz: tudo coberto, menos os olhos, o que é uma cultura machista, cruel e dominadora. E a mulher de burca diz: tudo descoberto, menos os olhos, o que é uma cultura machista, cruel e dominadora.
Então, na verdade, olha que curioso. São formas extremamente diferentes, formas de cultura extremamente diferentes e, de certa maneira, ambas estão submetidas a uma submissão, a uma cultura machista. Isso vai acontecer tanto na cultura árabe, mesmo conservadora, como na cultura ocidental. Então, são charges que nos falam sobre essa questão do choque cultural e da diferença de valores. E é muito interessante porque ao mesmo tempo que existe uma diferença de valores, existe algo em comum em todas essas culturas. Bom, e esse choque de valores que acontece com a globalização pode aumentar ainda mais a xenofobia em alguns países. O que é xenofobia? Xeno, do grego, estrangeiro. Phobos, medo. Xenofobia, medo do estrangeiro, medo do diferente. Esse medo, no sentido clássico, a gente pode substituir por aversão ou mesmo por ódio. Então, xenofobia seria esse ódio ao estrangeiro, essa repulsa ao estrangeiro. E, em geral, essa repulsa provém de um desconhecimento, de uma ignorância muito grande de como é esse estrangeiro. A xenofobia é, sem dúvida, um tipo de preconceito, né? E a gente vai observar que ela pode estar relacionada com atitudes e comportamentos bem violentos e bem segregacionistas, bem discriminatórios, né? Que vão segregar, que vão excluir parte da população. E a xenofobia, embora ela seja uma aversão a estrangeiros, ela também pode ser usada como uma aversão a certas pessoas do próprio país, mas que não são identificadas como iguais. Então, você pode ter uma xenofobia em relação a uma região de um país, por exemplo. E aí eu trouxe 3 imagens para falar sobre xenofobia. A primeira delas é uma foto de uma pichação feita na Bahia, né? Que é Morte aos Nordestinos, com uma suástica. O segundo é o Donald Trump, que é famoso pela política de proibição de imigrantes e da construção do muro separando os Estados Unidos do México. E ele diz que imigrantes ilegais trazem crimes, drogas e violências. E aí aparecem os indígenas americanos, né, o povo natural da América. E eles falam, nós sabemos, porque os imigrantes ingleses e europeus trouxeram crime, drogas e violência. E eles eram imigrantes ilegais, né? Eles invadiram a América. E por fim, uma imagem também muito comum em provas de Enem, muito comum em vestibular, muito comum em livro, muito comum nas minhas provas, que é mostrando essa Europa, essa senhora Europa, vestida com a bandeira da União Europeia, expulsando os imigrantes, sobretudo muçulmanos do Oriente Médio, enfim, uma imagem clássica para falar sobre o problema da xenofobia na Europa. E aí, meus jovens, só para concluir, para tentar propor uma reflexão para todos nós, eu reproduzi a crônica da Fernanda Young, a última crônica escrita pela Fernanda Young, publicada um dia depois da morte dela, no jornal o Globo. E um trecho dessa crônica foi muito divulgada na internet nas últimas semanas, e aí eu fui buscar o texto completo para dividir com vocês, porque eu acho que fala muito sobre essa questão de choque cultural e de padronização, e de ter alguém que quer padronizar, né? Então, tá aí, vocês leiam com calma, depois, dão pause, ou enfim. Eu não vou ficar lendo essa crônica para vocês, mas eu acho muito interessante para a gente pensar sobre tudo isso. E encerrando mais uma vez, falando que todo esse nosso estudar diferente de hoje em dia, ele precisa ser feito com o apoio da família. A família é fundamental mais do que nunca, né? É preciso que os alunos se esforcem, vençam a preguiça, né? Leiam sim, isso importa. Olha como a educação importa, olha como a ciência importa.
Isso vai nos salvar, é isso que vai salvar a gente, né? Então, se esforcem, se cuidem, fiquem em casa e cuidem dos seus, que a gente vai vencer isso junto. Grande abraço.